Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Unsolved. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje trago-vos então o caso do Tupac e do Notorious B.I.G. Então malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos de volta aqui ao canal. E como eu disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos o caso do Tupac e do Notorious B.I.G, que é um caso, enfim, que vocês estão fartos de me pedir já há muito tempo e finalmente consegui então trazer-vos esse vídeo. Portanto, eu espero muito que vocês gostem e que achem interessante. Eu acho que este vídeo vai ser um bocadinho grande, portanto, preparem-se, ok? Porque este caso tem muita coisa para ser falada. Mas antes de começarmos com este vídeo, malta, se vocês gostam deste tipo de conteúdo de True Crime e também de moda beleza, subscrevam então aqui ao canal para se juntarem à família Pratas, de deixarem o vosso grande gosto para que eu saiba que vocês gostam destes vídeos e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E agora sim, vamos então passar para o caso de hoje. Nos anos 90 na América, malta, surgiram então dois grandes ícones musicais que marcaram o hip-hop para sempre, o Tupac e o Notorious B.I.G. Dois rappers que na verdade começaram como amigos, mas que muito rapidamente acabaram por se envolver em rivalidades, em gangues e também em muita atenção mediática. Mas quem eram então afinal o Tupac e o Notorious B.I.G? Vou começar por vos falar acerca do Tupac, ok? E o Tupac Shakur nasceu então em Nova York no dia 16 de junho de 1971 e o Tupac não teve propriamente uma infância fácil. Ele cresceu sem saber quem é que era o seu pai e na verdade a sua mãe durante muito tempo disse ao Tupac que o seu pai estava morto. Mas isso não era de todo verdade. A mãe do Tupac chamava-se então Afeni Shakur e o seu pai era Billy Garland. A sua mãe era um membro do partido dos Panteras Negras e estava grávida do Tupac numa altura em que ela estava então a cumprir uma pena de prisão por acusações de terrorismo e infelizmente a Afeni, portanto a mãe do Tupac, era viciada em drogas, o que obviamente dificultou bastante a vida do Tupac, não é? Porque ele quando era criança esteve constantemente a entrar e a sair de orfanatos. Apesar disto tudo e apesar de se acreditar que a relação do Tupac e da sua mãe não era, enfim, uma relação fácil, não é? A verdade é que o Tupac sempre foi muito leal à sua mãe e gostava mesmo muito dela. E o seu pai, que era então o Billy Garland, como vocês puderam perceber por aquilo que eu disse anteriormente, ele não fez propriamente parte da vida do Tupac, não é? Enquanto ele crescia, porque o Tupac nem sequer sabia que o seu pai estava vivo, ok? Seja como for, o pai do Tupac também era artista, o que é uma coisa bastante interessante, não é? Tendo em conta aquilo que nós sabemos acerca do Tupac. E ele tinha também uma meia-irmã, que era a Sakia, e também um meio-irmão mais velho, que era o Muprem Komani Shakur, que na verdade apareceu em muitas gravações do Tupac. Em 1966, a sua família mudou-se de Nova York para Maryland e nesta altura o Tupac foi para Baltimore School, que era então uma escola de artes. E o Tupac era um ótimo aluno, ele tinha muito talento, obviamente, não é? E nesta altura ele teve então aulas de poesia e fazia também já muitas batalhas de rap, o que chamou, enfim, muita atenção, obviamente, na escola. Isto porque ele começou então a ficar conhecido na escola como sendo dos melhores rappers e de uma forma bastante geral as pessoas gostavam imenso dele, diziam que ele sabia entreter e que era uma pessoa realmente muito divertida e, portanto, a maior parte das pessoas na escola sabiam quem era o Tupac. E em 1988, o Tupac e a sua família mudaram-se então novamente, desta vez para Marin City, na Califórnia, e nesta época o Tupac tinha cerca de 17 anos e, mais uma vez, ele tinha também um papel muito ativo na sua escola no que tocava às artes e ele, na verdade, iniciou a sua carreira na Califórnia, apesar de na altura ele não ser muito conhecido, mas foi realmente lá que ele começou a dar os primeiros passos na música. Até que ele finalmente se estreou então com a música Same Song pela Digital Underground em 1991 e foi realmente aqui que a sua carreira começou a descolar. No entanto, o seu primeiro álbum de sucesso foi realmente o Strictly For My N, que foi então lançado em 1993. As suas músicas eram muito influenciadas pela política, mas também pela violência, racismo e pela própria sociedade. E portanto, de uma forma bastante geral, este é
então o Tupac, aqui um bocadinho do background dele e o que é que ele fazia, apesar de eu acreditar que a maior parte de vocês que estejam a ver este vídeo sabem quem é o Tupac, não é verdade? Mas pronto, quis realmente dar-vos aqui uma pequena introdução e agora vamos então passar para o Notorious B.I.G., que obviamente é também uma pessoa muito importante neste caso. Mais conhecido então por Notorious B.I.G. ou Biggie, o seu nome verdadeiro era então Christopher Wallace e o Christopher nasceu no dia 21 de maio de 1972 em Brooklyn. O Biggie era filho único e foi criado sozinho pela sua mãe, que era então a Violeta Wallace, que era uma professora que infelizmente tinha de se ausentar muito porque realmente eles tinham muitas dificuldades financeiras e portanto a Violeta na altura tinha mais do que 2 trabalhos e foi assim durante a infância do Biggie e portanto ela realmente estava sempre muito ausente em casa. No entanto, ela e o Biggie tinham realmente uma relação muito próxima. O seu pai deixou a família quando o Biggie tinha apenas 2 anos de idade e ao crescer ele na verdade era um bom aluno. No entanto, aos 12 anos de idade ele começou a vender drogas e aos 17 anos desistiu então da escola e começou a entrar no mundo do crime, por assim dizer. Sendo que em 1989 ele foi então preso devido a uma acusação de armas em Brooklyn e foi condenado a 5 anos de prisão condicional. E em 1990 ele foi preso novamente por violação da sua liberdade condicional. E passado algum tempo, guess what? Ele foi preso novamente por ter sido apanhado a traficar crack, o que resultou então em 9 meses de prisão. Em 1991, após ter sido então libertado da prisão, o Biggie lançou o seu primeiro demo que se chamava Biggie Smalls e após fazer outro demo foi então quando o produtor Sean Combs entrou na sua vida. E o Sean Combs, de certeza que todos vocês deste lado também sabem quem é, não é? Ele é então conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy e Puffy, portanto ele tem, enfim, muitas alcunhas. E eu ao longo deste vídeo vou chamá-lo de P. Diddy, ok? Porque é mais simples para mim, mas sim, basicamente o P. Diddy conheceu então o Biggie e contratou-o para a sua discográfica onde ele estava na altura, que era então a Uptown. Ora, o que aconteceu foi que mais tarde o P. Diddy foi despedido da Uptown e ele decidiu então abrir um novo escritório, sendo que o Biggie foi atrás dele e assinou então um novo contrato, mas desta vez com a Bad Boy Records, que era então a discográfica do P. Diddy, e foi então a partir daqui que ele também acabou por conhecer a sua esposa, que era a Faith Evans, com quem casou então no dia 4 de agosto de 1994. E na verdade o Biggie tinha uma filha, que era a Tiana Wallace, que nasceu no dia 8 de agosto de 1993, e a Tiana foi então fruto de um namoro antigo que o Biggie teve, e como vocês já puderam perceber, o Biggie não teve propriamente uma infância muito fácil, não é? Também foi uma infância um bocado complicada, mas apesar disto tudo, ele queria realmente dar uma boa vida à Tiana e portanto, por esse mesmo motivo, ele não queria que lhe acontecesse a ela ou que lhe aconteceu a ele, e portanto ele levava muito a sério a educação da Tiana. E portanto o que acabou por acontecer foi que para ele conseguir proporcionar de facto o melhor à sua filha, o Biggie continuou a vender droga. No entanto, quando o P. Diddy descobriu, fez com que o Biggie parasse, e foi mais ou menos nesta época que o Biggie conheceu o Tupac. Sendo então conhecido pela sua habilidade em contar histórias através das suas músicas, o Biggie tornou-se um dos maiores rappers do mundo. O seu primeiro álbum, que foi então Ready to Die, fez dele uma das maiores figuras na costa leste e levou-o então a receber o prémio de rapper do ano pela Billboard Music Awards em 1995. E portanto, estamos aqui a falar de 2 grandes estrelas no mundo do rap ou do hip hop, não é? E a pergunta aqui é então, como é que o Tupac e o Biggie se conheceram? O Tupac estava então a gravar Poetic Justice quando conheceu o Biggie, que se estava então nesta altura a iniciar no mundo do rap, não é? E na altura os dois começaram-se a aproximar e muito rapidamente tornaram-se amigos, sendo que passavam bastante tempo, enfim, malta, a fumar e a beber, não é? Era assim os convívios deles, e portanto de uma forma bastante resumida, o Tupac tornou-se de certa forma quase como um mentor para o Biggie, não é? Porque na altura o Tupac já estava bem lançado. Isto então para vos dizer que apesar de muitas pessoas pensarem que eles tinham uma rivalidade, não é? Eles na verdade eram bons amigos, ou pelo menos durante a altura inicial em que se conheceram eram, o que mais tarde viria a mudar, e se vocês, enfim, estão familiarizados com o Biggie e com o Tupac, vocês sabem disso, seja como for, eu já vou falar sobre isso mais à frente. Mas uma coisa que é realmente importante explicar-vos neste caso, para quem não está muito por dentro do assunto, é realmente o porquê desta ideia da rivalidade, não é? Porque isto
tudo tem uma história de origem e, portanto, na verdade é uma história bastante simples, porque basicamente em 1990 existia uma grande rivalidade entre a costa oeste e a costa leste no mundo do hip-hop nos Estados Unidos da América. E o foco desta rivalidade estava então entre o Tupac e o Biggie, sendo que o Tupac pertencia à discográfica Death Row Records, tinha artistas como o Snoop Dogg e o Dr. Dre, e que na verdade foi fundada pelo próprio Dr. Dre e pelo Suge Knight. E do outro lado tínhamos então a discográfica Bad Boy Records, que era então a discográfica onde o Biggie estava, que tinha sido então fundada pelo P. Diddy. E portanto, de uma forma geral, malta, existia realmente esta rivalidade entre as discográficas e obviamente isso acabou por chamar ao barulho o Biggie e o Tupac, sendo que na altura eles eram realmente assim as maiores estrelas das discográficas naquela altura e portanto daí existir essa ideia de que existia uma grande rivalidade entre os dois, quando na realidade dos factos eles eram amigos ao início. Pronto, e entrando agora aqui em alguns episódios que são importantes para este caso, não é, malta? Apesar de ser um grande músico, tanto quanto se sabe, o Tupac não tinha assim grande sorte ao escolher as pessoas com quem ele andava e ele não sabia realmente escolher as suas amizades, o que acabou por trazer consequências muito graves para a sua vida, e o caso da Ayanna Jackson talvez seja o melhor exemplo disso. Estou então a falar-vos de uma situação que aconteceu que realmente trouxe grandes consequências para o Tupac, e basicamente o que aconteceu foi que durante as gravações de Above the Ring em 1994 o Tupac conheceu um senhor que se chamava Nigel, também conhecido como ATN Jack. E este senhor Nigel na verdade era um gangster muito famoso e bastante respeitado no mundo do hip hop, e o que aconteceu foi que ele apresentou ao Tupac diversas discotecas na costa leste e influenciou bastante a vários níveis, inclusivamente, enfim, a um nível de estilo e isso tudo, estão a perceber? Durante uma noite em Nova York, o Tupac conheceu então a Ayanna Jackson, que na verdade era uma grande amiga do Nigel, e eles acabaram por se envolver romanticamente nessa mesma noite em que se conheceram, e no dia seguinte o Tupac convidou-a para a sua suíte no hotel Le Parker Meridian, onde também estava lá o Nigel e o Charles Fuller, e o Charles Fuller era então o manager do Tupac. E o que aconteceu de seguida, malta, na verdade permanece um grande mistério porque não se sabe exatamente o que é que aconteceu. No entanto, a Ayanna alegou que o Tupac e os seus amigos a tinham violado. E apesar do Tupac ter negado isto até ao fim, ele e o seu manager, portanto o Charles, foram então condenados à prisão. No entanto, o Nigel, devido à sua grande influência, conseguiu então escapar destas acusações. E foi então durante a altura em que o Tupac estava a cumprir a sua pena que ele se casou com a sua namorada, que era então uma rapariga que se chamava Keisha Morris, e isto aconteceu então no dia 4 de abril de 1995, mas após um ano eles divorciaram-se. Ainda no mesmo ano, o Tupac vivenciou um episódio que na verdade fez com que a sua relação com o Biggie mudasse bastante, ok? É aqui realmente que começam a acontecer alguns problemas. O que aconteceu foi que o Tupac estava em Manhattan e ele ia até uns estúdios, que eram os estúdios Quad, e quando ele esteve lá, o Tupac foi assaltado e levou 5 tiros. Ele estava lá porque tinha sido convidado pelo agente do rapper Lil Jon para gravar uma música, e quando o Tupac foi então para estes estúdios, ele estava então a chegar ao hall do elevador e de repente ele e os seus amigos foram então cercados por 3 homens que estavam com capuzes, né? Portanto estavam a esconder a sua cara, e estes homens estavam armados e basicamente começaram a exigir que o Tupac e os seus amigos lhes dessem tudo aquilo que tinham. Portanto foi um assalto. Mesmo tendo sido atingido com 2 tiros na cabeça, o Tupac conseguiu subir para o andar da gravadora e ele basicamente chegou lá a sangrar e estava a tentar abrir a porta, e de repente todas as pessoas que estavam lá começaram a olhar para ele com um grande espanto, inclusivamente o Biggie Smalls, que estava lá, e o seu agente também, que era o P. Diddy, e pronto, e basicamente eles depois chamaram uma ambulância e o Tupac foi parar ao hospital e teve que passar por uma cirurgia, mas felizmente conseguiu recuperar, e no dia seguinte ao ataque foi então à sua audiência relativamente ao caso que tinha acontecido anteriormente, que foi então o caso da Ayanna Jackson, e basicamente nessa audiência disseram então qual é que era a sua sentença, e ele recebeu uma sentença entre 1 a 4 anos e meio de prisão. Seja como for, porque é que eu estava a dizer-vos que este episódio mudou a relação entre o Tupac e o Biggie? Então,
Enquanto o Tupac ainda estava preso, o Biggie lançou uma música que se chama Who Shot Ya? E esta música na altura foi considerada como a primeira diss track entre os dois rappers, embora o Biggie tenha negado que se tratava de uma referência ao Tupac. E para quem não sabe o que é uma diss track, o que eu devido, mas é basicamente quando fazem uma música para ofender outra pessoa, percebem? Pronto. No entanto, apesar do Biggie ter negado que se tratava do Tupac, o Tupac levou muito a sério o conteúdo desta música e embora este tipo de temas como, enfim, tiroteios e intrigas fossem bastante comuns no hip-hop, a proximidade de todos estes eventos, não é? Portanto, o assalto e de repente sai aquela música, pronto, basicamente todas as pessoas que estavam envolvidas realmente começaram a acreditar que o Biggie estava de alguma forma envolvido no assalto que tinha acontecido contra o Tupac. E foi realmente aqui que, enfim, toda aquela história da rivalidade começou a ganhar alguma verdade, porque o Tupac acreditava mesmo que o Biggie estava envolvido neste assalto. O Suge Knight, que era então o fundador e um empresário da Death Row Records, que já vos tinha falado então anteriormente, era também integrante do gangue dos Bloods de Los Angeles. E ele desempenha um papel bastante importante no meio desta história. E porquê? Porque ele foi responsável por instigar ainda mais a rivalidade entre a costa leste e a costa oeste. E existe um episódio específico em que isto aconteceu, que foi então o episódio do Source Awards, e desde que isto aconteceu passou a ser ainda mais falado pelos mídia, toda esta, enfim, esta rivalidade entre a costa leste e a costa oeste, porque basicamente neste awards show o Suge, quando subiu ao palco, disse: se alguém aqui quiser ser uma estrela sem ter que se incomodar com o produtor executivo a mandar bitites em todas as canções e a aparecer em todos os vídeos a dançar, então venham para a Death Row. Este momento causou ainda mais mediatismo à volta desta rivalidade e no próprio Awards Show o Biggie respondeu e o Snoop Dogg também respondeu e pronto, muita gente falou sobre isto, portanto eu vou deixar-vos esse vídeo na caixa de descrição se quiserem ver, mas pronto, basicamente isto é mesmo aquela típica expressão do meter mais lenha na fogueira. Seja como for, malta, em 1996, quando o Tupac já estava fora da prisão, ele lançou uma música como resposta à música do Biggie e esta música chama-se então Hit 'Em Up. E esta música tinha versos realmente muito pesados e muito ofensivos que eram totalmente direcionados ao Biggie e à costa leste, o que acabou sem dúvida alguma por piorar ainda mais a relação entre os dois. E nesta época o Tupac estava com um comportamento um pouco agressivo, no sentido em que estava realmente contra o Biggie, sabem? Ele estava mesmo convencido que ele tinha sido responsável por aquele assalto, e portanto ele estava realmente muito chateado com ele e muitas das pessoas que, enfim, que lidavam com o Tupac e isso tudo, acreditavam que o Suge possa ter realmente tido uma grande influência no comportamento do Tupac, nesse sentido, ele estar mais agressivo e com um comportamento mais, mais agressivo. Chegamos então à noite do dia 7 de setembro de 1996, malta. E nesta noite o Tupac e o Suge foram então assistir a uma luta de boxe entre o Mike Tyson e o Bruce Sheldon. E já agora, uma curiosidade é que o Mike Tyson e o Tupac eram amigos e portanto ele estava super feliz por ir lá ver aquela luta. E o que aconteceu foi que após deixar este evento, que foi então no MGM, portanto em Las Vegas, o Tupac e o Suge estavam então a sair do edifício quando um homem que se chamava Orlando Anderson, que era um membro do gangue Crips, começou então a discutir com o Tupac. Isto acabou por resultar numa luta física entre os dois, o que causou uma grande confusão, uma vez que ambos estavam com pessoas, não é? E, portanto, às tantas já estava imensa gente envolvida na confusão, já andava toda a gente lá a lutar e, portanto, como é óbvio, a segurança também acabou por ficar envolvida e, enfim, de uma forma bastante geral, foi uma grande confusão. E após isto ter acontecido e após as coisas começarem a acalmar um bocadinho e o Tupac conseguir sair dali, não é? O Tupac sentou-se então no banco de
pendura do carro do Suge Knight para saírem dali. Quando eles arrancaram, eles primeiro foram ter com a namorada do Tupac, que na altura era a Kidada Jones, e o Tupac contou-lhe então aquilo que tinha acontecido e pediu-lhe para que ela ficasse no hotel porque a situação estava um bocado perigosa e portanto não queria que ela saísse do hotel. E o que aconteceu de seguida foi que eles a seguir arrancaram e a ideia deles era irem para um clube que o Suge tinha em Las Vegas e pelo caminho, na verdade, a polícia mandou-os parar. E a polícia mandou-os parar porque eles tinham uma música demasiado alta, o que já agora eu não sabia que a polícia nos podia mandar por causa de termos a música demasiado alta. Se sim, eu não sei como é que ainda não me mandaram parar, mas pronto, agora é só assim uma parte. Também não sei se, pronto, se na América é diferente, se calhar aqui em Portugal isso não acontece. Já agora, se vocês souberem, digam-me porque por acaso não sei. Não sei se nos podem mandar parar por causa da música, podem? Adiante, e voltando aqui então para a nossa história, malta. Neste momento, o que aconteceu foi que duas mulheres viram o Suge Knight e o Tupac e obviamente que os reconheceram e, portanto, como elas eram fãs, elas decidiram então ir atrás deles. Quando estavam quase a chegar ao clube, por volta das 23h10 da noite, eles pararam num sinal vermelho à frente do Hotel Maxim e basicamente o carro deles estava à frente e o carro destas duas mulheres também estava à frente, mas do lado direito do carro do Suge Knight. Portanto, elas ainda conseguiram trocar ali algumas palavras com o Tupac e com o Suge e basicamente combinaram então ir para o mesmo clube com eles. Um pouco depois aparece um Cadillac branco que se aproximou e de repente foram disparados cerca de 12 a 13 tiros contra o Tupac. Infelizmente ele foi atingido por 4 tiros, um na cabeça, 2 na virilha e um na mão, e o Suge, que estava então no lugar do condutor, foi atingido na cabeça por estilhaços. Após o ataque, o Suge fez logo uma inversão de marcha no sentido contrário, não é? No entanto, ele bateu e portanto acabou por furar os pneus, o que obrigatoriamente o fez parar o carro. Após o incidente, os polícias e os paramédicos já estavam no local, não é? E portanto levaram os dois para o Centro Médico Universitário, onde o Tupac tanto tinha momentos de consciência como de inconsciência e onde foi posteriormente colocado num ventilador. O que aconteceu foi que ele acabou por ser colocado em coma induzido porque ele estava constantemente a levantar-se da cama e após submeter-se a várias cirurgias, as chances de sobreviver estavam em 50%. E foi então, enquanto os médicos estavam a realizar uma terapia intensiva, que o Tupac faleceu de hemorragia interna na tarde do dia 13 de setembro de 1996. O corpo foi cremado e mais tarde começaram então a surgir rumores de que algumas das suas cinzas tinham sido fumadas por membros do grupo Outlaws, que, enfim, isto não está de todo provado se aconteceu ou não, ok? Ninguém tem a certeza, mas pronto, eu por acaso nem sequer referi isso, não vos disse no início deste vídeo, mas o Outlaws era então um grupo que tinha sido formado pelo Tupac em 1995. E este foi um acontecimento que obviamente foi muito falado e que deixou muitas pessoas tristes. Tinha-se perdido um grande rapper e portanto existiam muitas pessoas que estavam realmente muito abatidas com esta situação, com tudo aquilo que tinha acontecido, desde a comunidade da música aos fãs do Tupac, não é? Inclusivamente o Biggie, que foi entrevistado relativamente a tudo aquilo que tinha acontecido, e o Biggie na altura disse que estava realmente muito chocado com os acontecimentos e que não desejava de todo a morte a ninguém. Algum tempo após a morte do Tupac, portanto no dia 29 de outubro de 1996, Faith Evans deu então à luz ao segundo filho de Biggie, que se chamava Christopher C.J. Wallace Jr. Em fevereiro de 1997, o Biggie foi até à Califórnia para promover o seu álbum Life After Death, e algo muito interessante é que no dia 5 de março ele deu uma entrevista onde afirmou ter contratado um segurança uma vez que temia pela sua própria vida. Mas apesar disto tudo, malta, eu também vi informações que diziam que apesar de tudo, não é, que ele se sentia mais seguro em LA porque o Tupac não estava vivo e o Suge estava preso. Isto porque eu não vos disse, mas após a morte do Tupac, o Suge Knight foi preso devido à confusão que houve no MGM, isto porque ele envolveu-se nas lutas, como vocês sabem, como eu já vos tinha dito, e na altura ele estava em liberdade condicional e portanto ele foi preso porque violou a sua liberdade condicional. E portanto estamos
estamos aqui a falar numa época, não é, em que basicamente o outro lado estava assim um bocadinho mais calmo e isso tudo, e o seu novo álbum, portanto o novo álbum do Biggie, ia ser lançado no dia 25 de março desse mesmo ano, e no dia 8 ele apresentou então uma premiação em Los Angeles e entregou um prémio a Toni Braxton, onde foi então insultado pelo público. E após esta reação, o Biggie decidiu cantar a música Who Shot Ya? Que, se vocês bem se lembram, era a tal música que ele fez a falar sobre o Tupac, supostamente, e basicamente ele cantou esta música como forma de provocar os seus rivais. E no dia 9 de março de 1997, malta, por volta da meia-noite e meia, o Biggie e a sua equipa estavam então a dirigir-se para o hotel onde estavam hospedados, após uma festa em que eles tinham estado, que foi então em Peterson Auto Museum, e esta festa na verdade foi uma loucura autêntica, porque apareceram lá muitas pessoas, ok? Mais pessoas do que aquilo que se tinha inicialmente previsto, e não havia assim tantas seguranças quanto isso. E o que aconteceu foi que por volta da meia-noite começaram a ser atirados tiros nesta festa, e isto foi reportado à polícia, portanto, enfim, vocês conseguem imaginar a confusão, não é, que já estava instalada. E quem reportou à polícia estes acontecimentos disse também que tinha visto um Ford Bronco preto a sair da área. Tendo em conta o que tinha acabado de acontecer, o Biggie e o P. Diddy decidiram então sair desta festa e foram para os seus carros. E pronto, e basicamente, como eu já tinha dito, eles estavam então a dirigir-se para o hotel. E foi quando, por volta da meia-noite e 45, que as ruas na verdade estavam cheias de pessoas, ok? Estava lá imensa gente, porque, enfim, eram pessoas que estavam a sair da tal festa que eu vos estava a falar, e o que aconteceu foi que o carro onde o Biggie estava, não é, encontrava-se parado num sinal vermelho, muito próximo a um museu, e foi quando de repente um Chevrolet Impala preto parou ao lado do carro do Biggie, baixou o vidro e disparou contra o Biggie 4 balas que atingiram o seu peito. Atrás do Biggie ia então o carro da sua equipa de segurança, e isto aconteceu tudo muito rápido e foi sem dúvida alguma muito semelhante ao ataque que aconteceu também ao Tupac, como vocês certamente já devem estar aqui a juntar essas peças. E o que aconteceu foi que após o tiroteio a equipa de segurança do Biggie ainda tentou ir atrás deste carro, mas infelizmente não o conseguiram apanhar e perderam o carro de vista. Os seus amigos levaram-no de imediato até ao hospital, não é, onde ele foi assistido, obviamente, de emergência, mas infelizmente o Biggie não resistiu aos ferimentos e a sua morte foi declarada à 1h15 da manhã daquela noite. O Biggie tinha apenas 24 anos na altura e, portanto, é claramente estranho pensar nisso, não é? Ele era realmente muito novo, e a sua autópsia, que só foi revelada 15 anos após a sua morte, o que é bastante curioso, demonstrou que apenas um dos 4 tiros foi fatal, que foi então um dos tiros que entrou pelo seu quadril, atravessou o seu cólon, rim, coração e pulmão esquerdo. O funeral foi realizado no dia 18 de março de 1997 em Manhattan, e este funeral foi realmente muito grande. Estavam lá cerca de 350 amigos do Biggie, incluindo famosos, e após o seu funeral o seu corpo foi então cremado e as cinzas foram dadas à sua família. E assim que se soube a notícia da morte do Biggie, começaram obviamente a surgir muitos rumores de que a sua morte estava de alguma forma relacionada com a morte do Tupac, não é? Até porque isto aconteceu 6 meses após o ataque ao Tupac. Ambos os casos nunca foram resolvidos, continuam por resolver até aos dias de hoje, e a mãe do Biggie, que era então a Violeta, lutou durante muito tempo para ter justiça. Ela inclusivamente denunciou o departamento da polícia de Los Angeles por terem dado pouca importância ao assassinato do seu filho, mas realmente nunca teve uma resposta relativamente à investigação da morte do seu filho. E basicamente este é então o caso do Tupac e do Notorious B.I.G. Foi isto que aconteceu, e como vocês devem estar a imaginar, existem muitas teorias relativamente àquilo que possa ter acontecido, porque como vocês puderam perceber, a investigação da polícia não levou a lado nenhum, portanto ninguém foi preso, ninguém foi acusado de nada. No entanto, existem algumas suspeitas e portanto existem várias teorias. Eu neste vídeo vou então agora
começar a entrar por essas teorias, mas vou falar-vos apenas das mais conhecidas e daquelas que eu pessoalmente acho que fazem mais sentido também, porque, enfim, existem mesmo muitas teorias, algumas até a roçar assim muita teoria da conspiração e que eu acho já assim um certo exagero, mas pronto, vamos tocar um bocadinho nisso e, portanto, a primeira teoria de que vos vou falar é então a teoria que surgiu na verdade de um artigo que foi publicado por um jornalista do LA Times, e este jornalista chama-se Chuck Phillips e ele fez todo um artigo em que ele fala então sobre a sua teoria relativamente ao assassinato do Tupac. E o Chuck Phillips acreditava que a pessoa responsável pela morte do Tupac era o Orlando Anderson, que pertencia então à Southside Crips Gang, e eu já vos falei sobre ele anteriormente, e ele acredita realmente que ele era responsável pela morte do Tupac basicamente devido a toda aquela confusão que aconteceu no MGM em Las Vegas, e que basicamente a morte do Tupac tinha sido uma retaliação devido ao facto do Tupac ter agredido o Orlando, e nesta teoria o Orlando é que ia no carro e teria sido ele a disparar os tiros contra o Tupac. Seja como for, ele nunca foi acusado pela morte do Tupac e faleceu em maio de 1998 também com tiros. A próxima teoria que vos vou falar então é uma teoria que foi desenvolvida por um senhor que se chama Russell Poole, que na verdade era um detetive de Los Angeles, e ele acreditava que quem estava por trás do assassinato do Tupac seria então o Suge Knight. E segundo este detetive, o Suge devia 3 milhões de dólares ao Tupac, tanto que a mãe do Tupac chegou a processar a Death Row Records em 1997 por estarem a desviar dinheiro do Tupac, e existem também rumores de que o Tupac pretendia sair da Death Row Records e que despediu o seu advogado, que era o mesmo advogado do Suge Knight. Passado uma semana do Tupac ter despedido o seu advogado, o Suge Knight convidou o Tupac para irem ao MGM ver o Mike Tyson, e após eles terem sido do MGM, o Suge fez uma chamada e insistiu que o Tupac fosse no carro dele. E isto são coisas que este detetive descobriu ao longo da sua investigação, e o mais estranho no meio disto tudo é que existiam realmente reportes de que quando estava a decorrer a luta no MGM, que o Suge Knight estava a ajudar o Orlando. Portanto, basicamente o Orlando estava a ser atacado por outras pessoas e o Suge Knight estava a ajudá-lo a defender-se. E esta é então a teoria dele, de que o Suge Knight é que esteve então por detrás do homicídio, que contratou então o Orlando para cometer o homicídio. A terceira teoria que vos vou falar é então a teoria de que o culpado pelo assassinato do Tupac foi então o Sean Combs, ou seja, o P. Diddy. E esta teoria surgiu porque um dos membros do Crips Gang confessou que o P. Diddy lhe tinha pago $1 milhão para matar o Tupac e o Suge Knight. Este homem que pertencia a este gang chamava-se Keith Davis e ele era tio do Orlando Anderson, portanto aquela pessoa que eu vos falei anteriormente. Eu sei que isto é um bocado confuso, mas pronto, ele era tio dele. E ele confessou então que quem puxou o gatilho foi o seu sobrinho, portanto o Orlando Anderson. E ele disse também que estava no carro e explicou então que o motivo do P. Diddy foi devido ao facto de ele ter medo de que o Suge Knight o atacasse ele primeiro, e então que fez logo aquilo para se defender. Estão a perceber, para evitar que acontecesse o contrário, e que o Tupac só tinha sido incluído neste ataque porque ele andava chateado com ele devido à música que ele tinha feito, que foi então aquela música Hit 'Em Up que ele fez como resposta ao Biggie. Ele confessou também que tinha estado envolvido no assalto que aconteceu ao Tupac e que este mesmo assalto tinha sido então planeado pelo P. Diddy e o P. Diddy o contratou para cometer este assalto. Apesar disto tudo, o P. Diddy nega qualquer tipo de envolvimento no assassinato do Tupac e nunca chegou a ser acusado com nada. Outra teoria também muito conhecida neste caso é a teoria de que o Tupac na verdade está vivo e que fingiu a sua própria morte. Muitas pessoas acreditam que alguns amigos do Tupac, incluindo o Suge Knight, o ajudaram a fingir a sua própria morte e que ele na verdade está em Cuba. Certamente que alguns de vocês devem conhecer esta teoria, no entanto, como vocês sabem, esta notícia surgiu de um site de fake news e portanto obviamente não foi levada assim muito a sério, apesar de existirem pessoas que realmente acreditam nesta teoria. Mas pronto, basicamente
não passa realmente de uma fake news. Falando novamente de Russell Pohl, que é o tal detetive de LA que tinha então aquela teoria que eu já partilhei convosco, ele também tem uma teoria para a morte do Biggie. No fundo a sua teoria engloba tanto a morte do Tupac como do Biggie, não é? E ele acreditava realmente que quem estava por trás do assassinato do Biggie era também o Suge Knight. Portanto, ele já acreditava que ele estava por trás da morte do Tupac e ele aqui está então a reforçar a ideia de que ele próprio também está envolvido na morte do Biggie. Ele diz então que o Suge Knight cometeu este homicídio com a ajuda de polícia corrupta de LA. Onde é que entra aqui então a polícia corrupta, que certamente é uma coisa que vocês já ouviram falar muito relativamente a este caso, é que basicamente este detetive descobriu que alguns dos membros da LAPD eram pagos pela Death Row Records como guardas de segurança. Portanto, existia toda uma folha de pagamento, não é? E nessas folhas de pagamento da Death Row Records estavam lá muitos nomes de polícias e um desses polícias era então um homem que se chama David Mack, que curiosamente estava na festa em que o Biggie estava, não é? E este homem tinha um Ford igual àquele que tinha sido visto a sair daquela área, como eu vos tinha dito anteriormente, e para além disto tudo, ele também descobriu que o David conhecia um assassino profissional chamado Amir Muhammad. E este homem, curiosamente, corresponde à descrição do homem que assassinou o Biggie, porque na altura em que foi chamada a polícia ao local e isso tudo, deram uma descrição da pessoa que achavam que tinham visto, e de facto a descrição dada correspondia com a descrição deste homem. E a coisa mais estranha e mais suspeita que acontece no meio desta história toda e no meio desta teoria é que na verdade este detetive, portanto o Russell Pohl, ele chegou a apresentar esta teoria à polícia, portanto à LAPD, e basicamente a LAPD disse-lhe que não iam seguir por esse caminho. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim isto é uma resposta realmente muito suspeita, não é? E daí muitas pessoas realmente acreditarem que a polícia de LA também estava envolvida neste assassinato. Também existe a teoria de que o P. Diddy tinha estado também envolvido na morte do Biggie, porque na altura existiam alguns rumores de que o Biggie também ia largar a discográfica e portanto muitas pessoas também acreditam que o P. Diddy esteja envolvido de alguma forma. E por fim também existe aquela teoria de que basicamente o P. Diddy matou o Tupac para atingir o Suge Knight e que o Suge Knight ordenou então o assassinato do Notorious B.I.G. como retaliação pela morte do Tupac, que é uma teoria que até faz bastante sentido, na minha opinião, e portanto, sim, esta teoria basicamente diz que isto é mais uma luta entre discográficas do que propriamente, enfim, realmente querer-se tirar a vida ao Tupac e ao Biggie. E este foi então o vídeo de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Não vou conseguir falar sobre todas as teorias que existem relativamente a este caso, porque realmente são muitas, como vocês devem calcular. Existem mesmo muitas teorias da conspiração relativamente ao assassinato do Tupac e do Biggie. Portanto, é isso. Não consigo falar muito mais, senão este vídeo vai ficar gigante. Mas eu espero que vocês tenham realmente gostado deste vídeo e que tenham achado interessante. Finalmente consegui trazer este caso. Relativamente à minha opinião pessoal, eu acredito que tenha sido mais uma rivalidade entre discográficas do que propriamente alguém querer tirar a vida ao Tupac e ao Biggie. Mas isto é apenas a minha opinião. Agora, quem começou, quem está envolvido, não sei bem, percebem? Porque a realidade dos factos é que não existem assim muitas provas. Aliás, por algum motivo é que nunca ninguém foi acusado, mas tendo em conta tudo aquilo que eu sei relativamente ao caso e tudo aquilo que eu vi, para mim a teoria do detetive da polícia de LA faz mais sentido, e também a teoria de que possa ter sido realmente o Diddy e o Suge Knight. Portanto, acho que são todas bastante plausíveis, o que é normal tendo em conta que não existem provas, não é? E por esse mesmo motivo é que os assassinatos do Tupac e do Notorious B.I.G. continuam até aos dias de hoje por resolver. Seja como for, malta, partilhem também aí abaixo nos comentários a vossa opinião comigo. Tenho muita curiosidade para saber o que é que vocês acham relativamente a este caso. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se gostaram do vídeo de hoje, de deixarem o vosso grande like e, por fim, também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Vou deixar também na caixa de descrição mais alguns episódios da série Unsolved e Solved se vocês quiserem ver mais. E pronto, malta, basicamente é isso. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!